Boa noite a todos. Inicialmente, agradeço a oportunidade de trabalho dessa casa, oportunidade que Deus nos confere, Jesus, aos mentores. E nós vamos dar seguimento a esse trabalho que a Inês já iniciou na semana passada. Eu deixei ali no quadro o meu celular, meu zap. Aqueles que desejarem o material de hoje é só me solicitar por aquele número que vocês têm ali, tá? Fiquem à vontade para solicitar o material, vai ser todo fornecido, tanto por mim, né, quanto por você, né, Inês? Então tá, que quiserem também o material da Inês, é só solicitar pelo meu, a gente já combinou, a gente vai fornecer o material todo para vocês, tá? Então vamos lá. Hoje o que nos cabe conversarmos um pouco essa noite, sem pretensão de falar tudo sobre esse assunto, porque é um assunto muito vasto, é um assunto complexo, a gente está fazendo em curso, mas mesmo assim é um assunto profundo, que requer muitos estudos. E, enfim, nós vamos dar uma pincelada sobre a mente e os pensamentos, enfocando a questão do magnetismo. Vale ressaltar que na aula da Inês, ela colocou lá, ela falou muito bem para a gente sobre o fluido cósmico universal. Como está lá na Gênesis, capítulo 6, uranografia, né, geral, Kardec diz assim: os espíritos superiores nos esclarecem que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Então nós vamos sempre dar ênfase a essa trindade, essa tríade que vocês estão vendo ali. Deus, que é o criador de todas as coisas para nós, para a doutrina dos espíritos. O que para a ciência não é assim. É um ponto que eu gostaria muito que vocês deixassem bem claro, que ficasse marcado na memória de vocês. Para a nossa ciência, a matéria é causa e efeito. Mas para nós, da doutrina dos espíritos, nós acreditamos em Deus, um criador de todas as coisas, a causa primária ou primeira de tudo. Então Deus é o criador de todas as coisas e criou o elemento inteligente, que a Inês falou, que futuramente, depois de um processo evolutivo pelos reinos, ele vai se individualizar e assim se tornará espírito com letra maiúscula. E também o elemento material, que a matéria elementar que cria toda a matéria conhecida por nós, ou até mesmo a desconhecida por nós, é derivada do fluido cósmico universal. Então, tudo para nós que é matéria, que não seja espírito nem Deus, tudo para nós que não é espírito nem Deus e que, portanto, é matéria, é derivado do fluido cósmico universal. Uma outra questão importante também, para fazer o gancho com a aula da Inês, nós vimos, que essa matéria, esse fluido cósmico universal, essas múltiplas forças, que está lá colocado também, variando segundo as combinações da matéria, ou seja, há forças que vão surgindo a partir da combinação da matéria, são conhecidas na Terra sob o nome de gravidade, que nós não vimos, nós não estamos vendo a gravidade, mas ela está agindo. A coesão, a afinidade, a atração, o magnetismo, que é a nossa aula, e eletricidade. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz e etc. Duas coisas que nós vamos precisar agora também, nesse instante, depois de termos colocado que para a ciência a matéria é causa e efeito, e para nós não, nós vamos ter que fazer mais duas colocações que eu preciso que vocês gravem também. Uma, o fluido cósmico universal, ele se apresenta basicamente de uma forma didática, como matéria ponderável, que é essa do nosso mundo, é essa que nós estamos percebendo pelos nossos 5 sentidos, é a nossa tabela periódica toda conhecida. E nós temos a matéria imponderável, que é um outro estado desse fluido cósmico universal, que é como, por exemplo, a criação das colônias espirituais. Um exemplo de colônias espirituais também conhecidos por nós,
colônia de nosso lar. Perispírito também faz parte dessa matéria imponderável. Um outro exemplo de matéria imponderável. O fluido vital, que a Inês também falou. Então, basicamente, o fluido cósmico universal, que é a matéria elementar, ele se apresenta basicamente nesses dois estados. É claro que entre um e outro há uma gradiente, há uma série de outros. Ele não muda de repente, ele não sai da forma imponderável, que é a sua forma mais pura, e pula de repente para a forma material, a forma ponderável que nós conhecemos. Não, não é dessa forma. Ele se apresenta sob diversos outros gradientes dentro da imponderabilidade e da ponderabilidade. O outro ponto importante disso aqui, que eu quero ressaltar para vocês, a gente já viu que a matéria não é causa, né, ela é efeito. Um outro ponto que é bastante importante para nós lembrarmos é o fluido na sua essência, o fluido cósmico na sua essência, que todos nós estamos mergulhados dentro dele. Por exemplo, a nossa Terra está mergulhada dentro dele, nós estamos mergulhados dentro dele, como se fosse um aquário, um grande aquário, o universo. O fluido na sua essência, ele é neutro. Portanto, ele ganha características como, por exemplo, positivo ou negativo. Essa característica ela é dada por nós. Isso é muito importante. Porque o fluido, na sua essência, ele é neutro. Ele não é nem positivo nem negativo. Não é bom nem é mal. Nem é salutar e nem é um fluido enfermiço. Ele, na sua essência, ele é neutro. Quem dá características, qualidades e propriedades para esse fluido é, por exemplo, nós. Nós damos características para ele. Então, tem 3 coisas que eu quero que agora, nesse início, vocês não esqueçam. Ok? Uma é que a matéria não é causa, mas efeito. Qual é a outra? O fluido o quê? É neutro. E a outra? Que para a ciência, né, a gente já colocou, né, que ele é causa e efeito. Foi? Tudo aí? Vamos lá. Isso aqui também foi o último slide da Inês, que ela citou Leon Denis, Depois da Morte, onde coloca-se assim, vamos relembrar, porque hoje a gente vai estar falando de mentes e pensamentos. Isso aqui é de suma importância. Esse é o último slide de link, o resto agora vai ser pura novidade. A ação dos fluidos sobre o corpo humano é considerável. Suas propriedades são múltiplas, variadas. A ciência do magnetismo não só nos leva a crer na existência da alma, mas também nos dá a posse de maravilhosos recursos. Fatos numerosos têm provado que, com o seu auxílio, se podem aliviar os sofrimentos mais cruéis. Os grandes missionários não curavam pela imposição das mãos. Eis todo o segredo dos seus supostos milagres. Os fluidos, obedecendo a uma poderosa vontade, a um ardente desejo de fazer o bem, penetram os organismos debilitados e suas moléculas benéficas, substituindo as que estão doentes, restituem gradualmente a saúde aos enfermos. Então, olha só, por que é importante a gente estar falando de magnetismo? Porque tudo é magnetismo. Se a gente for falar de mediunidade e médiuns, nós temos que entender magnetismo. Se nós pegarmos aquele livro do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, nós vamos ver que nós vamos falar de magnetismo o tempo todo. Se nós falarmos, por exemplo, de cura, de restabelecimento da saúde, nós estamos falando de quê? De magnetismo. O passe é o quê? Passe magnético. Então, passe é magnetismo. Então, se nós falarmos, por exemplo, de processos obsessivos, nós estamos falando de magnetismo. Em que sentido? Que a obsessão é por afinidade moral. Então, nós estamos falando de magnetismo? Nós estamos falando de afinidade. Só que é uma afinidade moral.
Muitos aqui vão dizer, mas eu não tenho afinidade nenhuma por obsessor. Tem, afinidade moral tem. Você pode não ter simpatia, mas afinidade moral você tem. Então, tudo que a gente está falando aqui, por isso que a primeira aula foi de suma importância. Algumas pessoas vieram me falar, eu falei assim, olha, vale a pena ir lá no YouTube e rever, porque se você não entendeu a lei dos fluidos, daqui para frente vai ficar complexo entender o que vai ser dito, porque não entendeu de fluidos. Para entender a questão do magnetismo, que são aquelas forças invisíveis que a gente não vê, mas sente o seu efeito, nós não vamos entender. Outra coisa que é importante ressaltar, eu vou voltar só um minutinho aqui, essas múltiplas forças variadas segundo as combinações da matéria, são conhecidas na Terra como gravidade, coesão, magnetismo. Olha que interessante. O fluido cósmico universal é a matéria primitiva, que forma tudo que é matéria que a gente conhece. E, ao mesmo tempo, essas forças que decorrem, que surgem pelas suas combinações, que vão resultar. Quais são essas forças que são derivadas das combinações? Um exemplo é o magnetismo. Vale uma pergunta a gente fazer. Se a matéria é neutra, a matéria não tem inteligência, correto? E é a sua combinação que vai gerar as forças, nós deveríamos estar perguntando, quem é que faz as combinações? Nós também. E Deus. Nós também e Deus. Então é isso que a gente precisa reforçar. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 1, ele vai falar dos co-criadores em plano maior e dos co-criadores em plano menor. Um co-criador em plano maior, exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, na qual nós sabemos que é um dos governadores do planeta Terra, é um espírito crístico, que foi entregue para ele, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. A Terra ainda era uma bola incandescente e Deus entregou a nosso Senhor Jesus Cristo para que fizesse esse planeta lindo que nós moramos. Entregou ele em forma bruta, matéria bruta. Tipo aí, entregou e falou assim, se vira nos 30. Né? E nosso Senhor fez esse planeta maravilhoso. E nós somos considerados co-criadores em plano menor. E aí eu faço uma pergunta para vocês irem acordando. O que nós criamos, por exemplo? Vou dar um exemplo. Nós criamos esse corpo que nós temos, que nós vestimos? Não? Quem cria? Quem dá esse corpo para vocês? É nós, somos nós. Somos nós. Esse corpo foi criado por quem? Se ele vem doente ou vem com saúde, por exemplo, é porque alguém te deu ele doente? Não, por quê? Quem criou ele? Por isso que a Joana de Ângeles nos fala muito que nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas nós criamos mais do que esse corpo físico? Mais alguma coisa? Nós moldamos também quem? O nosso perispírito. Os espíritos de uma envergadura melhor do que nós fazem, por exemplo, que ainda não são espíritos puros, mas fazem, por exemplo, uma colônia como nosso lar. Não é isso? E nós, em plano menorzinho, o que nós plasmamos? Família, atraímos, né? Verdade. Mas nós também fazemos os umbrais. Quem é que mantém os umbrais? Nós. Nós mantemos os umbrais, nós fazemos os umbrais com os nossos pensamentos positivos ou negativos? Negativos. Com os nossos vícios ou com as nossas virtudes? Nossos vícios. Nesse sentido que nós somos intitulados co-criadores em plano menor. Porque os umbrais não são criados, projetados pela divindade, mas eles são projetados pela nossa inferioridade ainda. Porque umbral não é localização, umbral é estado de consciência. O estado de consciência da humanidade é um estado de consciência ainda um pouco mais para adormecido do que desperto.
nós ainda não despertamos completamente, a maioria dos que habitam aqui, para os verdadeiros valores da alma. Nós estamos em processo de despertamento. Nós estamos em processo do desenvolvimento das nossas virtudes. Ok? Foi? Mas nós vimos que a ciência do magnetismo, que tem toda essa riqueza que a gente agora permeou, que a gente falou, ela também pode nos dar subsídios para aliviar os sofrimentos mais cruéis, nossos e daqueles que estão ao nosso redor. Ok? Se vocês precisarem fazer pergunta, me interrompam, ok? Só vou pedir um pouquinho de paciência, porque a gente vai ter que passar o microfone para vocês. Eu vou pegar o outro para que isso saia no canal, tá bom? A Inês também mostrou a mulher hemorroísa. Isso, lembra? Da cura fluídica. Jesus não impôs as mãos sobre essa mulher. Ela apenas tocou o quê? Nas vestes. E foi a fé dela que a curou. Vamos lá agora. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, segunda parte, intitulada Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, num item chamado O Poder Oculto, Talismã e Feiticeiros, ele descortina para nós uma série de questões que até antes dele, há pouco tempo antes dele, era toda permeada e toda conhecida e toda divulgada como o maravilhoso e o sobrenatural. Durante muito tempo na história da humanidade, tudo aquilo que nós desconhecíamos, nós atribuíamos ao sobrenatural, a um milagre. Mas, posteriormente, agora, precisamente com a doutrina dos Espíritos, nós vamos ver que tudo se modifica. E é isso que os Espíritos vão nos informar falando. O Espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Então, tudo que a gente desconhecia, a gente achava que era sobrenatural, que era o maravilhoso e que era o milagre. Como a gente não entendia isso, a gente atribuía isso. Mas mais tarde, com a ciência chamada Espiritismo, os espíritos começam a nos informar que de sobrenatural não tem nada, porque não há nenhuma derrogação de lei divina, que o que estava nos faltando era um aprofundamento, um conhecimento das leis dos fluidos, daquilo que não era ponderável, ou seja, do fluido cósmico universal, dessa ação desse fluido, e do nosso pensamento e da nossa mente, da ação do nosso pensamento, da nossa mente, em cima desse fluido, que é o qual nós estamos todos nós mergulhados. Então, com essa ciência, a gente começa a entender que não há o sobrenatural, não há o maravilhoso, e que os milagres são perfeitamente explicados, que é o caso da mulher hemorroísa, que ela foi curada pela fé. Claro que nosso Senhor Jesus Cristo exalava uma quantidade de fluido muito grande, fluidos salutares, e que ela, pela sua fé, conseguiu capturar esses fluidos e se curar. Então não é o sobrenatural, é algo que tem uma explicação para todos nós. Por isso que esse assunto sobre o magnetismo foi muito bem elaborado no Livro dos Espíritos, nesse item aí, ó, poder oculto, os talismãs, que também muitas pessoas acreditavam que determinados objetos tinham o poder de nos curar, de nos proteger. Mas com a doutrina dos Espíritos, nós viemos a compreender que não existe um objeto que nos proteja, ou que poderá nos libertar de sofrermos um mal ou de uma má influência. Que o que há é o quê? O princípio da afinidade, da sintonia.
Se você vibra dentro do mal, o que você fatalmente vai estar atraindo para você? O mal. Então, com o Espiritismo, o conhecimento de tudo isso, a gente começou a mergulhar neste entendimento. E aí a gente veio compreendendo melhor a mediunidade também e começamos a sair daquele mundo mágico de feiticeiros, de magos. Nós começamos a compreender que a mediunidade é inerente à natureza humana. Em uns, ela é mais ostensiva, ela é mais patente, ela é mais clara, mais objetiva, em outros menos. Mas que todos nós somos o quê? Médiuns. Então nós passamos a entender isso também. E ao mesmo tempo entender a importância da moralidade dentro desse processo. Um médium desregrado, indisciplinado, é um bom médium? Ele pode ter uma mediunidade muito ostensiva, mas não é um médium confiável. Porque muitas pessoas às vezes confundem. Aquele médium é um super médium. Ele psicografa, ele incorpora, ele tem vidência, tem audiência, tem não sei o que, tá. Mas como é o comportamento desse médium? Até porque nós sabemos, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, vai estar falando da influência moral do médium, da mediunidade. A mediunidade também é uma faculdade neutra, nem positiva nem negativa. Quem é que dá atributos de bom uso ou de mau uso dessa faculdade? Nós. Porque com o mal proceder, nós geramos em torno de nós uma psicosfera negativa, e aí o que magneticamente nós vamos estar atraindo? Maus espíritos. Espíritos de uma envergadura inferior. Foi? Vamos agora entrar dentro de uma definição simples, acadêmica, do que é o magnetismo. Diz lá, definição acadêmica da ciência. Magnetismo é a propriedade de atração e repulsão de determinados metais e ímãs que apresentam um polo positivo e outro negativo, caracterizados pelas forças dipolo. Então, dentro do magnetismo mineral, nós vamos ter dois polos, né, que eles são denominados polo norte ou polo sul, ou polo negativo e polo positivo. Dentro do fenômeno do magnetismo mineral, quando a gente pega dois ímãs, por exemplo, nós vamos ver que os ímãs eles se atraem em polos diferentes, não é? O polo positivo com o negativo, ou o polo norte com o polo sul, não é assim? E se nós tentarmos inverter, o que vai acontecer? Vai ter atração? Vai ter o quê? Repulsão. Então, o magnetismo ordinário vai estar falando de atração e de repulsão. É uma força que atrai, dentro do magnetismo mineral, ocorre a atração pelos polos opostos e a repulsão pelos polos que são iguais. Ok? Foi? Vamos lá. Vamos rever de novo? Também não quero que vocês esqueçam, por favor. Por isso que eu estou batendo nessa tecla de novo. Dentro do magnetismo mineral, lembra dos ímãs? Polos opostos se atraem e polos iguais se repelem. Ok? Ficou? Lembra do ímã? O ímã é assim que funciona. Só que aí que vai a diferença. Dentro do magnetismo humano e espiritual, aquele passe que a gente aplica ali dentro da câmara, dentro dessas forças que nós vamos estar atuando, porque o que nós vamos estar doando ali dentro da câmara de passe? Qual é o fluido que nós que estamos encarnados, nós vamos estar doando? O fluido, qual é o nome dele? Vocês tiveram a aula agora, a semana... Tá, é um fluido magnético, mas qual é o nome que a gente dá a ele? É o fluido vital, isso mesmo, que é verdade, é um fluido magnético. É isso aí, é um fluido vital. E a espiritualidade vai estar dando uma contribuição com os fluidos espirituais, não é isso? Então, há a mesma mistura dos dois e nós aplicamos ali na câmara de passe. Mas olha o que Kardec nos orienta no capítulo 14 de A Gênese, que vai falar sobre a qualidade dos fluidos, que a Inês já falou, e eu vou também recomendar que vocês leiam esse capítulo inteiro, que
ele é ótimo. Olha lá o que os espíritos vão estar nos informando. Os fluidos, nós estamos falando de fluido, não estou falando de fluido vital e fluido espiritual. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas, os dessemelhantes se repelem, há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. O que vocês perceberam aqui? Alguma diferença do fluido mineral para esse daqui? Qual é a diferença? Vocês se arriscariam em falar? Os opostos se repelem, isso aí. E os iguais se atraem. Então é diferente do ímã? Ah, é diferente do ímã. No ímã você vai pegar os polos opostos se atraem e os iguais se repelem, né? Assim? E aqui, como é que é? Diferente. Os iguais se atraem e os opostos se repelem. Então o que é bom vai atrair o quê? O que é bom. E o que é mal? O mal. O bom e o mal vai fazer o que entre eles? Vai repelir, né? Então a força aqui de atração são polaridades iguais, é diferente. E a força de repulsão, de repulsa, são polaridades opostas. Foi? Interessante. Então é diferente, os magnetismos são diferentes. Por isso a importância de nós conhecermos as leis dos fluidos, que foi falado na primeira aula, para nós entendermos como nós estamos trabalhando ali dentro, que são coisas completamente diferentes. Peraí, microfone, não é melhor? Leida, cadê a Márcia? Vamos lá, vamos fazer uma pergunta. Pronto, já estou aqui com outro microfone. O meu microfone tá bom. Acho. Eu penso muito sobre o pensamento em caminhar como ondas, né? Então, tudo que você pensa, né, você vai atrair. Então, eu acho que o pensamento caminha. Se você tem bons pensamentos em relação à pessoa, ele vai caminhar e vai atingir aquela pessoa. E ele retorna para a gente. Não é? Isso aí. E quando você tem pensamentos ruins, é a mesma coisa. Você vai jogar, mas quem vai receber o fluido negativo vai ser você. Isso aí, Clarice. Aí a Clarice já nos deu uma outra dica. Lei de ação e reação. Se eu vibro mal, eu vou estar plantando mal. O que eu vou colher? O mal. Nós somos herdeiros de nós mesmos? Somos herdeiros de nós mesmos. Com uma reflexão muito interessante. Toda vez que eu vibro mal, por exemplo, eu tenho uma repulsa por uma pessoa, por uma situação, quem é a primeira pessoa a ser atingida por essa vibração negativa? Nós. Olha que incoerência. E a gente ainda acha que está fazendo mal para os outros. É uma incoerência que no século XXI precisa ser anulada. A Clarice está falando, diga o que tu pensas que eu direi com quem te acompanha. E é verdade. Além da gente estar se fazendo um malefício, a gente ainda está criando uma psicosfera ao redor, negativa, atraindo quem? Os espíritos inferiores. Aí chega na casa espírita e reclama que está cheio de obsessores. E quem não tem? Né? Só para aliviar, né? Que senão alguém pode achar que a gente não tem. Todo mundo que está inserido nesse planeta de provas e expiações, tem obsessores, ou oportunistas ou kármicos, mas tem, que é uma diferença. Os oportunistas são aqueles que, por exemplo, eu gosto de fazer fofoca, aí tem um pessoal lá que desencarnou, que é maledicente, que gosta de fazer fofoca, olha pra mim assim e fala assim, aquela moça lá gosta de fazer fofoca, eu nunca vi ela não, mas ela é tão simpática. E aí cola nela e vai. Não tem nada a ver, nunca me viu a primeira vez, mas gosta de mim por quê? Porque eu gosto de fazer fofoca, ele também gosta. As kármicas não, estão relacionadas ao que nós fizemos no passado de errado e a gente agora está aguentando a situação, está passando por ela.
Esse microfone aqui tá dando para me ouvir? Tá? Que eu perdi aqui um pouquinho o sinal. Então isso aqui também quero que vocês agora se detenham, porque muda daquilo que é o magnetismo ordinário, acadêmico. É uma outra forma de olhar. E aí a gente vai entrar no pensamento. Opa, tem uma pergunta aqui. Márcia? Não, faz a pergunta ao vivo. Não fica inibida não, que ninguém vai estar te olhando. A câmera está só para mim. Você faz a pergunta para todo mundo entender e eu vou te responder, se eu souber. Não, na verdade eu queria só entender por que muda. Muda o quê? O polo do magnetismo, do mineral... porque são magnetismos que estão em dimensões diferenciadas. Né? O magnetismo mineral está no reino mineral, que são uma constituição molecular diferente. Lembra que a Inês deu a aula falando que o que modifica do reino inorgânico para o orgânico é o que? A presença do fluido vital. O fluido vital, unido ao elemento material, dá à matéria propriedades, características de vitalidade, ou seja, com ciclos de nascimento, crescimento, reprodução, declínio e morte. Não é assim? Nós não temos esse ciclo biológico? A pedra nasce, cresce, reproduz, desenvolve e morre? Não. Então são características de polaridades diferentes porque há uma formação de matéria diferenciada. Então é por isso que tem. Se você pegar um ímã, vai atrair por polos opostos. Eu acho que o meu microfone não está funcionando, tá? Tá não. Tá funcionando esse microfone, tá? Ah, agora tá, ó. Aumentou. Não foi nem você, né, Flávio? Eu achei que era você. Mas tá quase colado na minha boca, gente. Uai. Já o magnetismo parou de novo. Acho que é um fio, ó. Ô, Flávio, o problema tá no fio. Já ajeitei. Pronto. Eu vou deixar ele aqui coladinho. Já ajeitei. É o fio. Não, o problema sou eu. Sou eu, Flávio. Muito obrigado. Magnetismo. O problema sou eu. Então, o magnetismo espiritual, o fluido vital que nós doamos ali na câmara de passe, junto com os espíritos, que é o espiritual, as polaridades de atração e repulsão são diferentes. Os fluidos iguais se atraem e os fluidos diferentes, eles se repelem. Só quero que vocês guardem isso, porque a formação da matéria, ela é diferenciada pela presença do fluido vital, ok? Nossa aula hoje é sobre a mente e os pensamentos, ok? Vamos ver como é que isso funciona dentro da doutrina dos espíritos, que isso é importante. Porque para a nossa ciência acadêmica, a matéria não é causa e efeito? Lembra que eu falei para vocês não esquecerem isso? Então, para eles, a mente é uma reação físico-química que ocorre no cérebro, porque a mente está localizada no cérebro. Mesmo eu não vou falar de física quântica fala de mente não localizada, mas eu vou entrar aqui para não confundir, tá? Para nossa ciência, se você for perguntar, é lá no cérebro que reside a mente. Tanto é que quando se estuda, por exemplo, um serial killer, eles vão fazer o quê? Ressonância magnética do cérebro para descobrir se existe alguma estrutura cerebral que não está funcionando e não está secretando elementos, hormônios adequados, não é isso? Mas para nós, por exemplo, a violência, a raiva, é do corpo ou é do espírito? É do espírito. Para nós, não é o corpo, mas é o espírito. Tá bom? Sim. Até desorganizando ele, por exemplo. Porque há pessoas que têm esses tipos de desorganização, de comportamento, que não tem nenhuma lesão no cérebro. Nada. E há os que têm. Por isso que a doutrina dos espíritos traz isso com maior esclarecimento. Porque se fosse uma coisa puramente física, era patente que todos tivessem. E não é assim que funciona. O Eni, e a partir do momento que a gente começa a entender a influência do pensamento na nossa encarnação, na nossa vida, isso, a gente começa
a entender muitas das enfermidades que nos acometem. Ah, sim, a gente começa a aprender com a enfermidade. Que vem do pensamento. Isso. Né? A gente tem um exemplo agora muito recente, muito rapidamente, falando de um casal amigo nosso, que eles passaram por um entreveiro familiar, e a mãe, né, a senhora, ficou com muita raiva da pessoa que cometeu lá o que fizeram com eles. E ela travou, de tanta raiva, ela travou o corpo e pinçou o nervo ciático. Isso. E ela está sem andar numa cadeira de roda. Isso aí. E a gente, assim, eu e meu marido, a gente sabe que a mudança de pensamento vai ajudá-la no sentido de compreender a situação daquele ser, para ela poder, o corpo começar a responder. Exatamente. Mas se o sujeito não sabe, aí é que está a encrenca. Ele dá mais voltas. Ele vai chegar, mas ele vai dar mais voltas. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele falou: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É claro que diante da dor, todos somos consolados, porque a misericórdia de Deus é para todos. Mas nem todos serão bem-aventurados. Quais serão considerados dentro do sofrimento bem-aventurados? Aqueles que aprenderem com o seu sofrimento e se modificarem através deles. Aí sim será um bem-aventurado. Foi? Para nós espíritas, esse quadrículo aí verde, a mente e pensamentos para a doutrina dos espíritos, não é uma secreção cerebral, mas ela é produzida pelo espírito imortal. Ok? É diferente os conceitos. Porque se você falar com um neurocientista, ele vai estar procurando tudo no cérebro físico. Mas se a gente falar com a gente, nós vamos estar procurando no âmago, no espírito, a causa de todos os seus desequilíbrios, de todas as suas enfermidades. Vai estar sendo buscada lá. Na interpretação de que a lei de causa e efeito é a lei que rege o nosso comportamento. Então, se uma pessoa anda na contramão das leis de Deus, ela vai se desarmonizar. Correto? E aonde é que está escrito as leis de Deus? Na consciência, questão 621. Ok? Então, isso aqui também eu gostaria muito que vocês não esquecessem. Tá bom? Esse material todo vai estar à disposição de vocês. Não precisa se preocupar em copiar. Copiem só suas colocações, porque vocês vão ter todo esse material para vocês. Muito bem, considerações importantes. A mente é a base de tudo isso que está ao redor aqui. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade e Mecanismos da Mediunidade, ele diz que a base da mediunidade é a mente. Toda comunicação mediúnica começa com uma ligação entre mente e mente. Mente do espírito que vai se comunicar e mente do médium. Todo processo obsessivo também? Também. Durante o passe que eu estou dando ali dentro, eu preciso estar conectada a minha mente com a espiritualidade? Ou eu posso aplicar passe assim, estou aplicando passe pensando, quando eu chegar logo mais, eu tenho cama para arrumar, eu tenho louça para lavar, e estou aplicando passe, né? Eu tenho que depois, eu tenho que lavar a louça do almoço, e estou aplicando passe. Posso isso? Não. Por que eu vou estar atraindo a louça, a cama, menos o passe? Fluido que é bom, zero. Ainda tem gente que acha que dar passe é uma coisa tão simples. O que eu faço na casa? Nada demais, eu dou passe. Tem gente que fala assim. Você faz tudo demais, você dá passe. Passe é uma coisa muito séria. E se o passe é assim, os processos de cura? Mais assim ainda. Porque toda enfermidade para a doutrina dos espíritos, excetuando-se o caso de traumatismos externos, acidentes, elas nascem da onde? Do espírito imortal. Ok? Querem que eu repita? Todos os casos de enfermidade, excetuando os de traumas, de acidentes físicos, eles vão nascer na mente.
para entender. Porque, para dizer a verdade, a gente também atrai os acidentes. Mas vamos lá, né? Vamos para simplificar. Nasce na mente. Então, quem é o causador dos processos de enfermidades que eu carrego? Opa! Volta de novo. Volta de novo. Capítulo do Evangelho número 5, bem-aventurados os aflitos, porque os capítulos do Evangelho falam de todas as bem-aventuranças. Vocês sabiam disso? O Evangelho trata de todo o Sermão do Monte, inclusive das bem-aventuranças. Lá vai estar assim, causas atuais e causas passadas das aflições. Aí a gente fala assim, eu estou sofrendo tanto, deve ser por causa de outras vidas. Aí os espíritos lá tiram o tapete da gente e diz que a maior causa dos sofrimentos são de causas atuais. E a pergunta é fácil de responder. Por quê? Porque se eu não mudei o meu comportamento de outrora, o que eu estou fazendo no presente? Repetindo, por isso que é de causa atual. Porque aí eu já trazia X de bagagem de erro, e como eu não mudei, o que eu faço? Eu somo X a Y. Não desespere, tem jeito. O pessoal lá atrás falou assim, meu Deus, não desespere, tem jeito. Tem jeito. Tudo está um segredo básico numa coisa chamada autoconhecimento e reforma íntima. Tá bom? Então, olha só. A mente, para a doutrina dos espíritos, que não está localizada no cérebro, mas sim, ela é produzida por nós, espíritos imortais. Ela é a base de tudo, inclusive do nosso paraíso ou do nosso inferno. Por isso que Jesus falava do reino dos céus. O reino dos céus é um lugar que eu posso comprar uma passagem de avião e ir. Onde que está esse reino dos céus? Opa, somos nós que construímos? Opa. Vamos? Reforçando. Então, para nós, da doutrina espírita, a matéria é um instrumento para a evolução do espírito imortal. Pode o espírito intervir na matéria ponderável e imponderável? Será? Será que nós, com a nossa mente, nós podemos modificar tanto o mundo ao nosso redor, a matéria imponderável, um exemplo, o nosso perispírito, a nossa psicosfera, e também podemos alterar esse corpo físico? Ok? Então vamos lá? Para a gente começar a responder isso com propriedade e com referências bibliográficas, né? Porque não vale falar por falar. Capítulo 14, olha lá, capítulo 14 da Gênesis, que eu falei que vocês deveriam ler todo de cabo a rabo. Lá vai falar sobre o pensamento e a vontade. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Vamos fazer, eu gosto muito de esqueminha, tá? Eu sou visual, mas eu não uso imagem como a Inês, que sabe interpretar muito bem a imagem. Eu uso esqueminha, cada um do seu jeito, né? Mas a gente chega lá de qualquer maneira, né? Matéria, fluido cósmico universal, nós vamos ter ele ponderável e imponderável, não é isso? Aqui, vou passar o cursor do mouse aqui, ó. Aqui em cima, o ponderável. Ponderável é essa matéria do nosso mundo? É? É. E esse imponderável? Matéria do plano espiritual, do nosso perispírito. É o fluido vital também. É aquilo que não consegue impressionar os nossos 5 sentidos, mas que existe. A matéria, essa matéria bruta que forma o nosso corpo, que formou esse computador, que formou essas cadeiras, que é um instrumento para nós espíritos evoluirmos, nós o manipulamos com a nossa mão e com a nossa inteligência, não é assim? Como uma argila, a gente vai moldando ela o quê? Com a nossa mão. Mas o fluido imponderável, qual é o instrumento que modifica ele? Que vai moldar ele? É o nosso pensamento e a nossa vontade. Mas tem que ser uma vontade forte. Não é assim, estou com uma vontade de fazer uma dieta. Não é isso. É vontade de fazer uma dieta. Em pleno Natal começa a dieta. Isso é vontade.
Isso é vontade mesmo, né? Isso é que é força de vontade, o resto é brincadeira. Porque você vê aquela mesa ali toda à sua disposição. Que o alcance em menos de um braço, você pega tudo que você quer. E você fala assim, hoje não. Isso é uma vontade tanto, não é? É só hoje, por hoje. É tipo alcoólatra anônimos. Por hoje só. Amanhã é o dia de novo de você olhar aquela mesa, porque sobra um monte de coisa pro dia seguinte. E aí você olhar e falar assim, hoje também não. É? Isso aqui é força de vontade. Então, nós vimos que a matéria sutil é imponderável pelo pensamento, pela vontade. Essa matéria bruta, nós, através da nossa inteligência, nós a modificamos com as nossas mãos. Criamos instrumentos, mas é com as nossas mãos. Foi? Ficou? Vamos seguir. Mente e pensamento para a doutrina dos espíritos é produzida pelo espírito mortal, não é? Mas o que será que é mente? Segundo André Luiz, no livro Tanto Evolução em Dois Mundos como Mecanismos da Mediunidade, é matéria. Pensamento e mente é matéria. De que tipo? A imponderável. Ok? Foi? Tem que gravar isso agora. Vocês estão firmes, acordados? Para acordar. Então, o pensamento e a mente também é matéria, mas matéria imponderável. Não é uma matéria que você vai, com os instrumentos da ciência, medir, quantificar e trazer. Está aqui a mente. Ok? Foi? Mas não é no cérebro. Porque o cérebro é matéria ponderável ou imponderável? Ponderável. Para nós, a mente e os pensamentos é matéria imponderável. Tá feito isso? Então vamos seguir? André Luiz, Mecanismo de Mediunidade, ele fala assim: toda partícula de corrente mental... Opa, para. Einstein falava que energia, matéria é igual a energia. Porque matéria, ora se apresenta como partícula. O que é partícula? Átomos, prótons, elétrons e nêutrons e etc. E ora ela se apresenta como onda. Não é? Einstein falou isso? Agora vamos ver a doutrina dos espíritos. Toda partícula de corrente mental, nascida das emoções, olha como as emoções e desejos, como emoções e desejos norteiam a nossa vida. E nós batemos no peito falando assim, somos seres racionais. Né? Sim. Permito tudo. Vamos lá. A Inês vai esclarecer. Só vou fazer um parêntese. É porque a gente sempre fala muito que o fluido é movimentado e ele apresenta qualidades a partir do nosso pensamento e da nossa vontade. Mas uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, e isso é algo fundamental, especialmente para que a gente possa escolher fazer de fato com vontade firme o autoconhecimento e a reforma íntima. Prestem atenção aqui, olha, ele diz assim, olha, toda partícula da corrente mental nascida das emoções e desejos recônditos. Ele está falando de quê aqui? Do inconsciente. As emoções, elas vêm de onde? Elas vêm dos instintos. As emoções, elas são a sofisticação do instinto. O sentimento vai ser a sofisticação dessas paixões, dessas emoções. Então, o nosso próprio inconsciente, ele também dá o tom da nossa psicosfera. É por isso que a gente precisa fazer a reforma íntima e o autoconhecimento. E é por isso, muitas vezes, que nós não nos damos conta que muitos dos espíritos que estão no plano espiritual, que são os nossos perseguidores, com toda razão, né? Eles não são obsessores, eles tornaram-se. Muitas vezes eles nos percebem exatamente por esse conteúdo inconsciente que ainda está presente em nós. O medo,
medo dá tom na nossa psicosfera. A raiva, a inveja, tudo isso. E isso eu estou falando, até desculpa a entrar aqui na sua história, é porque na semana passada uma pessoa veio me falar que achou muito curioso quando, numa pequena observação, eu falei sobre isso, que o inconsciente também qualifica fluido, não é só o pensamento e a vontade. E foi bom a Inir trazer aqui o André Luiz, porque ele fala lá, emoções e desejos recônditos. Ora, de que ele está falando, né? De qual instância psíquica ele está falando? Bom, deixa eu passar para ela, porque já viu, né? Faz a redação. Essa casadinha é importante porque nós temos a série psicológica da Joana de Ângeles, que também é estudada aqui na casa, dada pela Inês. Então, olha só que interessante. Se nós estamos querendo dar mais ênfase à nossa reforma íntima, nós temos hoje uma bagagem dada pela Joana de Ângeles, que vai nos ajudar nesse processo, vai nos dar mais subsídios para a gente trabalhar essas emoções que estão lá escondidinhas no nosso inconsciente. E a ideia é essa, né? E que estão atrapalhando a nossa vida. Muitas delas estão atrapalhando a nossa vida, tá? Então ele fala, emoções e desejos recônditos do espírito através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, né? Tem toda essa colocação. Se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas, ou seja, essas partículas se transformam em ondas. Olha a André Luiz aí fazendo a casadinha com a física que o Einstein deixou para nós. E a gente sabe que toda matéria que está convertida em onda, toda onda precisa de um meio para quê? Para se propagar. Vamos lá, vamos fazer um esqueminha. Mas antes do esqueminha, peraí que eu vou fazer o esqueminha, vou trazer daqui a pouco, tá bom? Lembra-se que toda onda vai precisar de um meio. Mas vamos buscar subsídios nas obras básicas. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, olha aí Kardec respondendo, que os fluidos são o quê? Veículos do pensamento. Olha a casadinha lá com o André Luiz. Ele está falando que a corrente mental gera uma onda que vai se propagar pelo meio. E a gente quer saber que meio é esse. Kardec já no capítulo 14, lá em pleno século XIX, ainda não se sabia a teoria da relatividade, não se sabia nada disso. Já estávamos, os espíritos nos informando. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Porque a minha voz aqui só está sendo propagada porque tem ar. Se essa sala aqui fosse um vácuo, eu poderia dar um berro que ninguém ia escutar nada. Como o som sobre o ar, eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos, que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Então vamos lá. Nós sabemos que as ondas sonoras se propagam porque nós temos o ar. E os nossos pensamentos se propagam porque nós estamos todos mergulhados aonde? No fluido cósmico universal, que é o meio propício para se propagar o quê? Os nossos pensamentos. Isso aí vai nos dando uma responsabilidade muito grande, porque a gente acha assim, eu estou aqui no meu mundo interior pensando mal, vibrando mal. Não tem problema não, eu estou só me maltratando. É ruim, hein? Porque essas ondas estão se propagando e elas vão chegar em outros lugares. Eu tenho uma aluna do ESG que ela falava assim, cada pensamento ruim a gente coloca um tijolinho no umbral. Eu concordo com ela, né? E a gente acha só que aquilo está fazendo mal pra gente. Mas cada pensamento ruim eu estou botando um tijolinho lá no umbral. Pode ser no grosso, no médio, no fino, mas eu estou dando aquela construção, aquele refinamento lá no umbral. E depois a gente reclama de tudo isso. Pois não, passa o microfone lá. Não sei nem onde está o microfone. Tá lá. Lá atrás. Isso. Eu tenho uma dúvida em relação quando a gente está dormindo, o sonho. O sonho é a força quando a gente sonha e a gente lembra do sonho, essa emoção que é vivida no sonho, ela influencia no fluido?
Ela vai Ou ser... ela influencia no fluido, ou quando a Sim, gente está... sim. Esse sonho a gente está neutralizado Sim, de energia. porque quando a gente tá dormindo, a gente não está com o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual. E a gente sabe que o pensamento e a mente é produzido pelo espírito imortal. E que tanto a gente aqui no mundo material, quanto no mundo espiritual, a gente não está mergulhado no mesmo fluido. Então, se você lá está vibrando mal também por alguma razão, você também, essa onda de pensamento está sendo propagada de alguma maneira. Também. Por isso que a gente, antes de dormir, a gente deve fazer todo um preparo. Aliás, não só antes de dormir, o dia inteiro deve ser um preparo. Porque não adianta levar um dia inteiro dentro de um tumulto, dentro de um desequilíbrio imenso, não procurando nunca um ponto de equilíbrio e achar que de noite vai fazer uma prece que já está equilibrado totalmente. Vai estar melhorado, hein? Vigiai e orai. Então, quando a gente se desloca de noite, quando a gente se desloca o nosso corpo com o nosso corpo espiritual, a gente também vai sair para uma dimensão afim a nossas vibrações e vamos estar projetando da mesma forma vibrações que vão influenciar no teu meio, na sua vida pessoal e naqueles que estão ao seu redor. Naquilo que eu entendo, sim. Tá? Respondi você? Então vamos lá, podemos seguir? Ainda Kardec no 14, capítulo 14 do livro A Gênese. Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Sendo, a tua pergunta aí, sendo esse, a gente acabou de falar, a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Isso tanto faz, encarnado ou desencarnado. Vamos lá? Então, o fluido cósmico, relembrando, o fluido cósmico, na sua essência, ele é neutro. Nós damos propriedades, qualidades a ele, positivas ou negativas. É da nossa responsabilidade. Mas a gente ainda não comprovou se os nossos pensamentos, eles atuam tanto na matéria imponderável, a gente já respondeu. Mas será que ponderável também? Voltamos, só para relembrar, lembra? Os fluidos, eles se atraem por polaridades semelhantes e se repelem por polaridades desiguais, ok? Para os fluidos, ok? Já tinha esquecido? Não. Então vamos lá, vamos seguir. Olha só Kardec de novo. Criando imagens fluídicas. Opa, nós criamos imagens fluídicas ao nosso redor? O pensamento se reflete no envoltório do perispírito, nosso perispírito. Então, nosso pensamento, ele pode modificar o nosso perispírito? Pode. Pode provocar lesões? Lesões essas que nós chamamos de enfermidades, que poderão se apresentar aqui no mundo físico, na dimensão material, como uma lesão física ou uma lesão também mental, psíquica. Não é verdade? Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório do perispírito, como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então a gente acha assim, estou pensando, não tem problema, estou eu comigo mesmo. Não dá nada. Tem um monte de espírito vivendo. Acabou-se a privacidade. Estou brincando, né? Mas a gente é mais ou menos isso, né? Então, assim, você está pensando, você está projetando para o lado de fora uma imagem fluídica.
E aí você pode fazer cara, por exemplo, de boa pessoa para aqui, para os encarnados, mas os desencarnados estão olhando e falando assim, nossa, que falsidade. Lá não dá para botar máscara. As máscaras ficam todas aonde? Aqui, fica tudo aqui. Lá não dá para carregar. Se você viveu aqui nesse mundo, nessa dimensão material, sendo um grande mentiroso, quando você desencarnar, vão falar assim, mas você é mentiroso, hein? Você é um Pinóquio danado. Não vai adiantar. Lá não tem isso. Então, por isso que os espíritos nos conhecem muito bem. Não dá para enganar. O que é mente? Segundo Emmanuel, num livro fininho, mas que é uma maravilha, intitulado Pensamento e Vida, capítulo 1. É um livro maravilhoso, profundo, difícil de ser entendido. Ele fala que a mente é o espelho da vida em toda parte. Tá vendo? Eu estou trazendo o subsídio das obras complementares que simplesmente fazem elo o tempo todo com as obras de Kardec. A universalidade dos fatos, foi o que a gente está fazendo aqui o tempo todo. Para uma coisa a gente poder dizer que tem coerência, que guarda a verdade, tem que fazer link, não pode estar separado. Ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então a mente reflete quem nós somos em todos os lugares onde nós estamos andando. A mente faz isso. Ele é um reflexo de quem nós somos. Porque um espelho não reflete algo. A minha mente reflete quem eu sou. Então, a minha mente é um reflexo da minha consciência. O meu perispírito é um reflexo da minha mente. E meu corpo físico é um reflexo do meu perispírito. Ok? Sim, porque é lá que está escrito as leis de Deus. Quando eu vou sair do Brasil que eu não aguento mais, vai para o Japão, 24 horas de diferença, mas carrega o tribunal inteiro. A Valéria entende disso. Carrega o juiz, que a Valéria entende que ele é advogada, né? Carrega o juiz, carrega o pessoal todo. Para onde você for, você hein? vai junto. Hein? Para onde você for, você vai junto. Pô. Você vai carregar tudo, não adianta fugir. Vou viajar para me libertar das coisas ruins. É melhor se libertar primeiro para depois aproveitar bastante a viagem. Porque carrega tudo. Então a mente é um reflexo de como está a minha consciência, de como ela é, que ela pode ser uma consciência desperta, uma consciência de sono. Pode ser uma consciência que só acredita no mundo material, que só acredita no poder do imediatismo e da matéria, ou pode ser uma consciência que já desperta, já entende que eu sou um espírito imortal e que eu sou herdeiro de mim mesmo. E o meu perispírito é um reflexo da minha mente. Então, e meu corpo físico é um reflexo do perispírito, mas tudo se forma lá no espírito imortal. Por isso que eu falei que nós somos herdeiros de nós mesmos. E o que é o pensamento? Nesse mesmo livrinho do Emmanuel, tanto o capítulo 1 como o capítulo 2. Ele diz que o pensamento é uma força eletromagnética. O curso é magnetismo? É isso. Eletricidade. Quando a gente pensa em eletricidade, a gente pensa em movimentos. É porque existe um movimento de elétrons, né? Ali, naqueles fios, que acendeu essa lâmpada, que está nos beneficiando com luz aqui nesse auditório essa noite. Magnetismo, nós vamos pensar, é uma energia estática, mas é uma energia que gera atração e repulsão. E nós sabemos que os nossos bons pensamentos atraem boas coisas e os maus coisas. E que ainda vai gerar um campo de gravidade e de afinidade. Opa! Gravidade é o que nos mantém em pé aqui. É isso, a Inês explicou na semana passada. Sem a gravidade, nós estaríamos todos flutuando. Aí eu penso, uma pessoa muito arraigada nos seus vícios, ela tem um peso muito grande? Ela vai poder voar? Não. Aí, quando, vamos supor, ela desencarna, ela está mais para ser atraída pelos umbrais ou pelos planos superiores? Opa, a gravitação dela está puxando ela para a Terra. E os umbrais ficam mais próximos da Terra. Ih, esse papo não está bom. Né? E vai gerar afinidade também, que a Clarice falou. Diga o que você pensa que eu vou te dizer com quem
você anda. Esse papo não tá bom. Vamos lá. Emmanuel diz, eu vou só ler esse ali embaixo, tá? A vontade, contudo, é o impacto determinante. Viu que a gente falou que a vontade é o impacto determinante? É o que vai determinar o quê? A nossa mudança, a nossa melhora de vida. Foi? Só isso. Não vou precisar ler o resto. Ele diz, pensamento, eletricidade e magnetismo conjuga-se em todas as manifestações da vida universal. E é a vontade que vai mudar isso tudo, que vai me gerar um campo gravitacional mais leve. Eu vou poder ir na direção dos planos mais superiores, que vai me gerar uma psicosfera mais leve. Então eu vou ter uma afinidade mais filtrada. Eu vou me aproximar, vou atrair mais o quê? A presença dos bons amigos espirituais. Emmanuel, então, vai dizer, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a nossa mente, se ela for dirigida por quem ela deve ser, governada por quem ela deve ser, governada pela vontade e não pelos nossos desejos, que muitas vezes estão totalmente em desarmonia. Tenho tanta vontade de fazer dieta, mas tenho tanta vontade de comer pizza todo dia. Tenho um desejo ardente de comer pizza todo dia. Não combina. Ou você faz a dieta ou você come a pizza todo dia. Você está dirigido, governado pela sua vontade ou está arrastado pelos seus desejos? Você já domina os seus desejos, direciona eles, mostrando, olha, você pode comer pizza de vez em quando, mas todo dia não. Todo dia não, porque tô virando uma bola, eu já não desço mais as escadas, eu tô rolando. Né? Então a mente humana, novamente, é o espelho da consciência lúcida, quando ela está lúcida. Isso aqui é só um esquema para a gente ver, que eu quero que vocês vão lá ler o Pensamento e Vida, capítulo 1 e 2, que ele diz assim, a vontade é quem gerencia tanto quem? Os desejos, a inteligência, a imaginação e a memória. Quando a vontade não está bem direcionada, nós podemos ter, por exemplo, dentro da memória, uma pessoa muito saudosista. O saudosista está ligado em que tempo e espaço? Passado. O ansioso? Futuro. Foi? Imaginação. Tem gente que só vive no mundo da lua. Não concretiza nada. Idealiza tudo, mas aqui, o que ele realiza? Nada. Só idealiza. Sabe aquela pessoa que só idealiza, mas não concretiza nada? Mas isso é uma outra história. Isso é só para a gente começar a pensar. Isso aqui também é da aula da Inês. Vocês vão lá para ela aprender. No capítulo 10 do Ser Consciente, vai falar dos níveis de consciência. A mente não é um reflexo da consciência? Tem gente que ainda está na consciência de sono sem sonhos. Só vive para comer, dormir, trabalhar e fazer sexo. Tem gente que já acha que veio aqui na vida fazer um pouco de mais coisas. Já está na consciência do sono com sonhos. E tem gente que já está começando a despertar. Ele já começa a entender um pouco mais da sua realidade espiritual. E já tem gente aqui na Terra que consegue transcender o eu. A consciência egóica. Não é a maioria de nós. Mas para saber um pouquinho mais de consciência egóica, vai para a aula da Inês. Tá? E tem aqueles que têm a consciência cósmica. Um exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo. Hã? Não estou fazendo marketing. Vamos para a aula. Mas eu sou marqueteiro. Então vamos lá. É no espírito que está a consciência. Tem uma pergunta aí? Uma coisa. Desculpa. Sim, vai. Nós estamos falando todo o tempo de vontade, Isso. do pensamento, da vontade. Mas eu ouço assim, às vezes. Eu quero fazer, mas eu não tenho forças de vontade. Uhum. Eu não tenho força. Eu não tenho uma força que me move. Né? E aqueles níveis de consciência, a gente sabe, né? Inês, né? É que a gente, de repente, a gente está vibrando ali aqueles 2 degraus de baixo ali, né? E aí? Você não tem força de vontade. Ok. Né? E você vai agir como? Vou explicar. Vamos supor que você passou assim, não estou te desejando isso não, tá?
2 meses acamada. Como é que vai estar os seus músculos? Como é que eles vão ficar? Fracos, Fracos. né? Vai conseguir levantar da cama? Não. Não. E aí você vai ter que fazer o quê? Exercícios. Como é que se trabalha o fortalecimento da vontade? Através de exercícios. Todo dia ir buscando foco. O que a gente não pode perder é o foco. Eu não quero ir para lá? Quero. Mas eu estou com dificuldade de botar minha perna aqui para cima porque a minha vontade ainda é fraca. Como a gente faz? Insiste. E se eu cair? Levanta, sacode a poeira e continua. E se eu cair de novo? Levanta, sacode a poeira e continua. O que você não pode fazer? Perder o foco. Porque ninguém vai te dar a vontade fortalecida. Porque ninguém pode evoluir por nós. Eu não posso evoluir por você e você não pode evoluir por mim. Sim. Porque se isso fosse possível, as mães aqui fariam isso pelos filhos. Não podemos. Então, como é que você tem que fazer? Fazendo. Como é que se faz? Fazendo. E se der errado? Conserta. Se responsabiliza e conserta. Mas não perde o foco. É exercício diário. O exercício de fortalecimento muscular não é a repetição? Sim. A repetição vai melhorando as condições musculares. A repetição de fortalecer a vontade, do desejo ardente de fortalecer, deixar a vontade fortalecida, é justamente o exercício de todos os dias. Porque sabe uma coisa que me preocupa muito? Assim, quando a gente está estudando mais profundamente a doutrina, igual esse seminário do magnetismo, a gente entrar assim, porque tem algumas coisas que estão bem ainda distantes de nós, né? Sim. Pelo menos de mim. Não, Né? concordo, de todos Vou falar nós. por mim, não vou falar nós não, porque aí fica uma coisa, né? Não sei, às vezes alguém está mais perto. Eu ainda estou um pouco longe de algumas coisas. Mas eu não sei se eu penso errado ou não. A única forma de eu caminhar e de eu fazer esse movimento, eu não perder o foco, porque o primeiro pensamento que vem na minha cabeça, é um pensamento automático, sou eu. Tá certo? Se um cara me dá uma fechada no trânsito, eu vou falar, louvado seja Deus. Não, vou xingar ele. Essa sou eu. Você fala assim, vai com Deus e o anjo de guarda. Vai, Deus te proteja. Não vou falar isso, eu vou brigar. Mas pode começar a falar, ué. Né? Mas e aí? Quando você vê, você já falou. Mas né? aí você fala assim, olha... Ué, dá 2 passos para frente e para trás. Você faz assim, quando você acabar de falar besteira que você não devia ter dito, você fala assim, Senhor, ponto e vírgula. E agora, vai com Deus e o anjo de guarda, que eu pensei melhor. Eu moro na BR, eu já levei uma fechada de um caminhão de propósito. Sim. Né? Ele me fechou e me jogou no acostamento. Naquele dia eu consegui reverter o pensamento, porque a minha vontade, o nosso carro é pequenininho, então é muito leve. Então podia ter causado um acidente. E ele ia embora. E ele fez de propósito, porque ele achou que eu estava marrentando ali, mas não estava, porque a gente estava numa... Mas como é que você quebra... E eu, na primeiro momento, eu falei assim, tu vai... Sim, na já está frente no automático, Aí né? eu falei, não, Senhor, ele vá com Deus. Ali eu consegui, mas fiquei muito abalada e me custou muito. Mas isso é normal. Olha só, para a gente quebrar o Eu automatismo... não posso enganar a espiritualidade e falar que eu tô... Não, tá certo, é correto, não deve se enganar mesmo. Mas como é que a gente quebra o automatismo? Prestando atenção, trazendo aquilo que está na inconsciência para a consciência. Então você já viu assim, acabei de xingar, ele não devia. Então, Senhor, ponto e vírgula, vai com Deus, anjo de guarda, meu amigo, que deu tudo certo. Você vai quebrando o automatismo. Mas é assim mesmo, vai ser entre erros e acertos. Mas só de você já perceber que você não fez o correto, olha aí, já está saindo do campo da inconsciência e indo para a consciência. Isso é o exercício. Não tem jeito, é para você é assim, para mim é assim, para a grande maioria é assim. Enir. Não, tudo bem. Uma pessoa com depressão, no caso, como que ela pode trabalhar o pensamento dela? Mesmo exercício, quebrando o automatismo. Veio um pensamento ruim, sai e faz uma caminhada, que é tudo que ele não quer. Vai um pouquinho no sol. Sai e lê um pedacinho de um livro de mensagens otimistas. Sabe por quê? Porque todas as terapias ajudam, mas não vão solucionar. Então, o psicólogo, com licença, os psicólogos presentes, vão ajudar, mas não vão solucionar se a pessoa não tiver desejo. O desejo fortalecido pela vontade. Vamos colocar a palavra vontade. Ele não vai sair.
A casa espírita vai aplicar passe, vai melhorar a condição, mas se ele voltar para o automatismo da depressão, ele vai continuar deprimido. A casa espírita vai oferecer água fluidificada, vai ajudar? Vai. Mas se ele voltar para o automatismo da depressão, ele vai continuar deprimido. Então, se a gente sabe que a origem das enfermidades, ela está relacionada a nós mesmos, aos nossos comportamentos automatizados, errados, se nós nos conscientizarmos disso, nós vamos começar a trabalhar, a fortalecer essa vontade. Vamos receber a ajuda de fora por diversas terapias que existem. Que bom que nós temos isso no século XXI. Ajuda, e nós vamos aproveitar essa ajuda, mas no entendimento de que toda a solução, ela está dentro, ela não está fora. Dá a impressão que a pessoa que está com depressão não consegue raciocinar, né? Consegue sim. Ela tem momentos que ela tem perfeita lucidez. Consegue sim. Só que é difícil? É difícil. Ela deve recorrer a todas as terapias ao alcance? Deve. Deve porque é de Deus, está aí para isso. Mas é no entendimento de que ela precisa fortalecer a vontade dela. Pode. Lá vou eu de novo. Alô. Foi. Eu queria fazer um parêntese, pedir aqui a licença a Enir, para falar com você também sobre esse aspecto da depressão, porque a gente tem um entendimento, às vezes, muito linear sobre os distúrbios psíquicos. A depressão, e eu costumo falar isso, quem acompanha as minhas aulas da Joana já ouviu isso inúmeras vezes. A depressão, ela não é como uma gripe, que a gente pega um vírus e hoje a gente está bem e amanhã a gente acorda mal. A depressão, ela é um processo que vem se instalando. Só que nós não nos conhecemos. Nós não sabemos quem nós somos. Nós não prestamos atenção nas nossas emoções. Nós, corriqueiramente, no dia a dia, nós vamos no turbilhão, agindo automaticamente, sem nos deter o que está acontecendo conosco, se está acontecendo alguma coisa. Nesse momento, a gente tem como fazer uma prevenção, porque a depressão ela não se instala rapidamente. O quadro depressivo patológico é complexo, porque aí provavelmente, né, já se instalou uma psicosfera doentia, tenebrosa, pesada, com uma gravidade como a Enir está dizendo, né, que te puxa para baixo. Esse puxar para baixo, ele não é só físico, mecânico, ele é simbólico também. A pessoa vai se afundando, a gente não fala isso? Vai se afundando. Qual é a sensação que se tem quando se fala isso? Exatamente desse encolhimento, né? Dessa retração. E não é o que está se retraindo é o psíquico, é o espírito, é a nossa alma. E aí, quando já torna-se uma depressão patológica, temos que fazer intervenções maiores, né? Aí precisa ter medicação, precisa ter psicoterapia, precisa ter um amparo da sua religiosidade, da sua espiritualidade, seja qual for. Isso ajuda muito. A gente não está falando só da doutrina espírita. Qualquer sentimento de espiritualidade, de religiosidade, ajuda pessoas desse tipo. Agora, a principal função é do próprio sujeito. A vontade tem que ser dele, até para ir para o consultório do médico, até para ir para o consultório do psicólogo, para vir numa casa espírita tomar um passe, para sentar nessa cadeira e ouvir uma palestra. Isso é o esforço pessoal. Então a gente pode dizer assim, então quem está deprimido, não tem vontade de nada, não consegue sair do quadro? Consegue, porque se ele está estagnado, paralisado, ele pode pelo menos ter o desejo de ficar bem e procurar ajuda, né? Procurar ajuda. O que muitos não fazem é justamente se deixam abater, definhar, atrofiar a sua vontade como filho de Deus e simplesmente não batem as portas, não buscam e aí não acham, né? Então eu acho que é algo que a gente precisa pensar
não só em relação a nós, a identificar, quem sabe, em nós próprios, um possível processo desse tipo, ou de qualquer outro distúrbio, como medo, a ansiedade, e também auxiliar ao outro, que está sem vontade e que precisa de alguma maneira de firmeza, né? De firmeza, de compaixão, mas a compaixão atuante, ativa, né? Porque a gente só olhar e ficar com pena não funciona. Obrigada, Inês. Bom, aí nós já vimos todo esse esqueminha que está aqui, a gente já entendeu, né? A consciência é do espírito, que vai despertando ela com o seu processo evolutivo. A mente é um produto dele. Essa mente tem um subproduto, né? O pensamento, a vontade vem do espírito, que é projetado em cima do perispírito, onde vai ter uma aula sobre isso, que é onde está os chakras. Os chakras projetam toda essa bagagem do espírito imortal em cima do corpo, chegando através dos plexos, das glândulas, e vão promover ou um bem-estar físico ou um mal-estar físico. O exemplo a gente estava falando agora da depressão. Vamos seguir. Deixa eu ver aqui. Mas poderia o nosso pensamento agir na matéria ponderável? É isso que a gente não acabou de responder. Já viu que na imponderável pode. Vamos ver agora na ponderável. Será que ele tem uma influência? Será que essa influência a gente tem como comprovar ela? É aí que eu vou usar a ciência oficial através de um pesquisador japonês chamado Dr. Emoto, Masaru Emoto, que fez uma pesquisa muito interessante, que vocês já devem ter visto, sobre os cristais de água. O que ele fez? Ele quis saber se o nosso pensamento poderia atuar na matéria, mais especificamente na água, que é um elemento material muito plástico, muito moldável. Então o Dr. Emoto, ele pegou algumas fontes de águas, como fonte no Japão, que ele utilizou ali, do gelo ártico também, congelou essa água, fatiou ela e verificou que essa água, na sua pureza, quando ela está pura, ela está limpa, harmonizada, ela tem essa forma de cristal, essa forma cristalina. Bom, o Dr. Emoto, ele não parou por ali. Ele queria saber se o nosso pensamento... Oi? O som, né? Ele queria saber também, obrigado, se o nosso pensamento poderia modificar a estrutura da água. Nós não estamos falando de estado, porque estado da água é sólido, líquido e gasoso. Ele está falando de estrutura. Ele já viu que a água, na sua pureza, ela tem a forma cristalina. Mas será que ela, submetida ao pensamento humano, ela poderia mudar a sua estrutura, mudar a sua forma? E aí ele pegou um pouco de água de uma represa muito suja, que é essa primeira imagem aqui, ó. Vou passar o cursor do mouse aqui, ó. E ele verificou que ela não tinha a forma cristalina. Ela não tinha forma nenhuma, era aquele negócio ali sem forma nenhuma, amórfico. E pegou uma molécula, uma água, e submeteu essa água ao poder da oração. Outra coisa, a oração tem o poder de nos ajudar a fortalecer a vontade. E aí ele viu que uma água submetida ao poder da oração, aquela água que era suja, lembra, lá da represa? Ela submetida é a mesma água, só que aqui, ó, ela está sem forma. Essa mesma água submetida ao poder da oração, olha o que aconteceu com as moléculas dela, como é que ficaram novamente em forma ordenada, em forma cristalina. Aí o que ele fez? Isso é um cientista, nós estamos falando de ciência, que é materialista. Ele pegou a mesma a água em outras condições, botou ela, por exemplo, não em condições, submeteu elas a tipos musicais, por exemplo, a clássicos como Beethoven, a clássicos como Bach e a Sutras de Tibete, que é a música sagrada deles. E aí o que ele viu? Que a molécula de água ficava de forma linda, em forma de cristal, com toda uma organização cristalina lindíssima. Lindíssima. Colocações do Dr. Emoto. Dr. Emoto é um cientista, ele é materialista. Vamos voltar aqui. Não sei se
Se não voltar, não voltou. Então vamos seguir. Não tem problema. Olha só. Nós vimos que o André Luiz não falou que o pensamento pode mudar a estruturação? Então vamos seguir. Oi. Agora ele não quer passar o slide. Está passando. Bom. O Dr. Emoto também foi submetendo as moléculas de água em várias condições. Em música folclórica, em música curativa. Então ele foi submetendo essas moléculas e vendo que quanto melhor era a qualidade de som e de pensamentos, ela guardava a sua forma de cristal. Lá se foi. Mas aí ele colocou com discursos de tipo assim, ó, esse aqui primeiro, ó, uma pessoa falando assim: você me enoja, eu vou te matar. Olha como é que ficou a água. Perdeu toda a sua forma cristalina novamente. Um discurso aqui do lado de Adolf Hitler. Olha como é que a água ficou. Ele submeteu, pegou uma gravação e botou um jarro de água exposto há um tempo num discurso do Adolf Hitler. E pegou finalmente uma jarra com água e botou essa jarra, submeteu ela a um discurso de Madre Teresa de Calcutá. Olha que bonito que ficou. Novamente, ó, a água voltou à sua estruturação em forma de cristal, cristalino. Isso o Dr. Emoto fazendo. Bom, isso tudo para levar a gente a essa conclusão aqui. Exemplo, a maior parte do nosso corpo humano é formado de quê? Não sei se vocês sabem. Água. Pelo menos 70% do que esse corpo é água pura. Então imagina o nosso corpo submetido pelos nossos pensamentos, sem reforma íntima, sem autoconhecimento. Quanto que a gente pode desequilibrá-lo profundamente. Uma outra conclusão, então, o nosso pensamento pode atuar nessa matéria ponderável? Pode, nosso corpo é um exemplo. Então, toda a ciência hoje atual, como por exemplo essa pesquisa do Dr. Emoto, ela vem mostrar como as obras de Kardec e as complementares, como por exemplo a de Emmanuel, elas são vanguardistas, porque elas lá já falavam que o nosso pensamento e a nossa vontade poderia mudar tudo ao nosso redor. Já falava isso. E hoje, com a descoberta da ciência, isso foi o quê? Materializado, foi comprovado que é uma verdade. É uma verdade. Mas se isso pode aparentar ser uma notícia ruim para a gente, é muito pelo contrário, é uma notícia muito boa a gente saber que o nosso pensamento, a nossa vontade, ele pode mudar a nossa realidade. Por quê? Porque o nosso destino está onde? Nas nossas mãos. A nossa felicidade está onde? Nas nossas mãos. Eu não vou depender diretamente da boa vontade, exatamente, de ninguém para me transformar numa pessoa feliz. As pessoas ao meu redor poderão me ajudar, mas a felicidade que eu vou plantar na minha vida, que eu vou desenvolver, depende de quem? De mim. Porque Deus é sábio, Ele não coloca a nossa felicidade, o nosso destino na mão de ninguém. Ele sabe que se estivesse na mão dos outros, a gente estava frito. Toda a nossa vida está nas nossas mãos. É claro que a lei de Deus é lei de amor e lei de fraternidade. Então é claro que nós estamos aqui, todos, para nós podermos ajudar uns aos outros. Claro, e que bom. Como é bom a gente saber que numa hora de dor, eu tenho um amigo que eu posso pegar um telefone e desabafar. Como é bom saber que numa hora de dor, de dificuldade, eu posso entrar numa casa espírita, tomar um passe e uma água fluídica e me sentir melhor. Ou posso ouvir uma palestra e me fortalecer com isso. Como é bom isso tudo. Mas é importante eu saber também que a minha felicidade depende de mim. A minha libertação do mal, da enfermidade, da infelicidade depende de quem? De mim. Esse curso é um curso de conscientização.
É um curso que vem trazendo todas as bases das obras de Kardec, que também é ciência, mas fazendo uma unificação com a nossa ciência, vez por outra, mostrando e comprovando tudo isso, para que nós possamos nos transformar a pontos de podermos permanecer aqui, nesse planeta que futuramente será um planeta de regeneração. Então, muito obrigada e desculpa ter ultrapassado um pouquinho o tempo. Até a próxima aula.